Meus amigos, aquele abraço. Eu sou Raimundo Rui e hoje nós vamos falar sobre uma data importante aqui nesse canal Raimundo Rui News, o seu canal de esporte, de notícias, de história, de política, de música também, de entretenimento. Hoje o assunto é história. 28 de julho do ano de 1998. Numa emboscada morria o Virgulino, o famoso Lampião. Perdia a vida com mais 11 companheiros, com mais 9 companheiros. Ele, Maria Bonita e mais 9. E tinham 34 pessoas na gruta de Angico quando a emboscada foi feita pela volante do Tenente Bezerra. Mas 11 foram decapitados, foram mortos, tiveram suas cabeças cortadas e Lampião foi um dos primeiros a morrer. Porque ele estava tomando um cafezinho, era 4 horas da manhã, estava levantando, quando de repente ele recebeu a saraivada de balas. Naquele momento tinham quase 50 policiais da volante ali para matar Lampião e seu bando. E a gruta não dava para você correr, era uma gruta fechada praticamente, tinha pedras enormes para você subir, era quase impossível. E a volante veio se arrastando durante a madrugada para não chamar a atenção de Lampião. E por que pegaram o Lampião? Porque ele foi traído. Um dos seus coiteiros mais de confiança, terminou traindo o Lampião. Por quê? Porque ou traía ou morria, ou tinha sua família toda morta. Porque era assim a polícia daquela época, as chamadas volantes. A pergunta é, Lampião era um herói ou era um bandido? Olha, a polícia daquele tempo era uma polícia bandida. O Lampião não podia ser um herói, porque ele matou gente, ele assassinou várias pessoas e às vezes por motivos banais. E pessoas muitas vezes que não deviam nada, mas só pela desconfiança algumas eram mortas. Até para dar exemplo a outras. Então não existe muita coisa de boa nisso não. Quem foi a vítima, na verdade, foram os pequenos lavradores, porque eram mortos, estuprados, torturados pela volante, a polícia da época, ou pelo próprio Lampião e seu bando, que cresceu tanto que foi dividido em subgrupos, uns comandados pelo Antônio Roque, outros comandados pelo Zé Sereno, que estava lá na gruta naquele dia, mas escapou. Tinham 34 bandidos, 34 cangaceiros, e 11 morreram. Suas cabeças foram assassinadas e tiveram suas cabeças cortadas, na emboscada. Mas os outros conseguiram fugir, entre eles Zé Sereno e sua mulher Sila, Balão, que era um outro cangaceiro também famoso, Criança, que era outro cangaceiro também que estava nesse dia, mas também conseguiu escapar, e outros que lograram êxito na fuga, que foi complicada, que foi um grande cerco e eles estavam ali apertados sem saber o que fazer. Quando o Lampião tomava o seu cafezinho, recebeu a rajada que não pôde nem sequer dar um ai, já caiu morto. O Lampião, um cara corajoso, o cara que tocava terror em Alagoas, Sergipe, Piauí, Ceará, Bahia, acabava de tombar há 84 anos, depois de tantas tentativas das volantes, as famosas polícia daquela época. Foram 20 anos de perseguição a Lampião e ele só veio morrer nesse dia 28 de julho de 1938. Hoje, quando estamos fazendo esse vídeo, faz exatamente 84 anos da morte de Lampião e parte do seu bando. Maria Bonita, a sua companheira, a conhecida Maria de Oliveira, ou Maria de Der, ela era Maria de Der, porque a mãe dela chamava Der, aí Maria naquele tempo não era assim, Rui de Epifânio, Rui dos Oliveira, era assim que chamava no sertão, até hoje ainda é assim. Então era Maria Bonita para a imprensa, mas lá era Maria do Capitão, era Maria de Der. Mas por que Capitão Lampião? Esse aí foi um fiasco da política brasileira, comandada por coronéis. Os coronéis, eu acho que eram até piores do que Lampião, porque Lampião só conseguiu sobreviver porque os coronéis davam apoio a ele, armamento, comida, munição, roupa e abrigo. Em troca disso, o grupo de Lampião protegia os coronéis, alguns dos inimigos que eles tinham no sertão da Bahia, de Sergipe, do Ceará, de Alagoas, de Piauí e por aí vai. Foram 7 estados nordestinos que o Lampião tocou terror juntamente com as volantes.
Ninguém sabe se foi pior Lampião ou as volantes, as famosas polícias. Dizem que Lampião estuprava, matava. Lampião não, seu bando. O Lampião diz que até um cara fino. Na verdade, o Lampião era um cara que entendia de medicina, entendia de geografia, entendia de química, entendia de guerrilha. Era por isso que ele dava show nas volantes, que eram completamente desorganizadas. Aqueles caras da volantes, na verdade, estavam ali porque muitos eram filhos de figuras que Lampião matou com seu bando, tocou terror, outros porque queriam ganhar um pouquinho de dinheiro, não tinha nada para fazer. Os jovens que entravam todos eram garotos de 20, 17, 18, 15 anos no grupo do Lampião, é porque não tinham nada para fazer. O Nordeste não tinha emprego naquela época, como nos dias de hoje. No Nordeste daquele tempo, nos anos 20, 30 e 40, o povo passava fome, como passa fome nos dias de hoje. O Nordeste, no tempo do Lampião e dos outros cangaceiros, que existiram outros cangaceiros também famosos, não tanto quanto o rei do cangaço que foi Lampião, mas o Pereira, o Cabeleira, o Padre, foram muitos. O Pereira, inclusive, foi o mestre do Lampião, mas o melhor de todos, o mais famoso, que durou mais, foi o Lampião. Então o Nordeste era assim, comandado por bandidos, tá? Era eles que davam as ordens. E hoje continua assim. Ou você era amigo de Lampião, ou você poderia ter sua casa assaltada, sua filha estuprada, levada para ser mulher de um cangaceiro, como aconteceu com Dadá, mulher de Curisco. Ela foi levada por Curisco aos 13, 14 anos para ser mulher do Curisco. A Sila, que morreu há pouco tempo, uma cangaceira muito inteligente, uma mulher muito bonita, aos 13 anos foi levada para a família não morrer, por Zé Sereno, que foi seu marido, durante a vida. Até há pouco tempo ele foi marido dela, porque parte do bando, quando o Lampião foi morto, com seus 11 companheiros, inclusive Maria Bonita, teve também sua cabeça cortada. Dizem que ela teve a cabeça cortada ainda viva, né? A Maria de Dé, ou seja, para a imprensa Maria Bonita, a mulher do Lampião. Essa Sila diz que era ainda mais bonita e viveu há pouco tempo, até o início dos anos 2000. E ela conta várias histórias do cangaço, o sofrimento das mulheres no cangaço, tá? Assim, e hoje continua quase tudo igual. Quem é que manda nas comunidades? Os bandidos. Então não mudou muita coisa, o Brasil continua como antes no quartel de Abrantes. Não é? O Nordeste continua sem emprego, sem segurança, sem saúde, sem educação, e os coronéis mais modernos mandando na política. Porque não muda, são sempre os mesmos. Você sempre vota nos mesmos. São as mesmas famílias, vai mudando, mas aí a família vai ficando famosa e aí vai botando o filho, a filha, o cachorro, a avó, né? O gato, o amante, é por aí. Então pouca coisa mudou. Por que existiam os cangaceiros? Porque as injustiças eram grandes. Neguiam os coronéis, os protegidos dos coronéis iam lá, tomavam as terras dos lavradores. Eles ficavam sem terra, sem comida, já não tinha, né? E ainda sem terra ficava pior. Tinha suas mulheres estupradas, suas filhas estupradas, roubadas pelos amigos dos coronéis que mandavam nas políticas nordestinas, e aí criou-se a revolta, ou as revoltas. Aí existiram o Lampião. O Lampião, por exemplo, foi ser Lampião porque o seu pai foi assassinado por briga de vizinho, por brigas, depois virou política, e tantos outros foram assim a história. E aí nasceu o Lampião. Agora não se sabe. Foram momentos de terror. O Lampião saía tocando terror. Aqui quando ele veio para a Bahia, no início, no final dos anos 20, ele invadiu, ele veio ali por Canudos, ali por ali, Uauá e tal. Ele invadiu Queimadas, fez as autoridades presas e matou 7 pessoas. Uma chacina. Tá? Porque aqueles soldados que estavam presos naquela delegacia onde ele foi pegar as armas tinham estuprado jovens e vinham aqui para Salvador para serem julgados, mas estavam lá de boa, tranquilo, iam ser soltos mesmo. Aí Lampião, quando soube daquilo, estreou na Bahia já fazendo o miserê, tá? É por aí. Então essa é a história. Foi bandido? Foi herói? Dizem que muitas vezes ele ajudava as pessoas mais pobres. A verdade é que tudo que ele pegava em alguns lugares, ele pagava. Roupa ele pagava, comida ele pagava. Mas ele só existiu porque os políticos da época, os coiteiros, ajudavam a esconder Lampião. Quem é que comprava as armas de Lampião? Os coronéis.
Quem é que comprava a munição? Os coronéis, os políticos. A comida, eles. E os coiteiros, os fazendeiros, ricos, que queriam a proteção do facínora. E aí, embora que aí não tem bonzinho nessa história. A polícia também era facínora. Porque quando chegava, tocava terror, matava, roubava, estuprava. Você é amigo do Lampião, e aí se você se imaginasse que você fosse, e você tivesse uma filha de 12, 13, 10 anos, ela era estuprada. Sua mulher poderia ser estuprada. Agora imagina que terror. Então quem sofreu, na verdade, tudo isso foi um pequeno lavrador que estava ali na terra querendo sobreviver a um Brasil terrível, desonesto, sem políticas, né? Sem nada, só política destrutiva. Eles foram as vítimas. Mas hoje faz 84 anos que Lampião foi morto numa emboscada. Foi uma traição, né? No seu grupo, 34 cangaceiros estavam lá, mas apenas 11 não conseguiram fugir, entre eles Lampião e Maria Bonita, e foram mortos. Essa é uma pequena história, porque eles não falam isso nos livros de história, eles não contam isso para os garotos e garotas, para saber como era o Nordeste antigamente, que é muito parecido com o Nordeste de hoje. Anote aí, se inscreva no nosso canal, Raimundo Rui News, para que eu possa fazer mais vídeos, para que a gente possa discutir sobre política, esporte, história, lazer, o que for. A gente vai estar aqui, porque no rádio a gente não ouve mais nada, só blá 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 e já foi. Mas a gente pode fazer sim, nessas novas plataformas, discutir muitos assuntos. Sob o oferecimento das Óticas Gazini, onde você compra armação de óculos, qualquer uma armação por R$ 49. Aceita todos os cartões de crédito, você ainda facilita, né, o seu exame de vista. Então, procure as Óticas Gazini, ali na Junqueira Aires 29, de frente ao Shopping Piedade, ok? Óticas Gazini. Se inscreva aí no canal, dê o seu like e tamo juntos.